Bem-vindo à lição 2. Stack. Uma stack é semelhante a um conjunto de caixas em um armazém, onde só a caixa do topo pode ser retirada e não há acesso a outras caixas. Quando adicionamos uma caixa, ela é sempre colocada no topo. Ao final desta lição, o estudante será capaz de explicar os conceitos básicos e operações em uma stack ADT, implementar uma stack ADT usando representação sequencial e de ligação, discutir aplicações de stack, os problemas de reconhecimento de padrões e conversões do tipo infix para postfix, explicar como múltiplas stacks podem ser armazenadas utilizando array de uma dimensão, realocação de memória durante um transbordamento de um array com múltiplas stacks, utilizando algoritmos Unit Shift Policy e Gerwix. Stack é uma ordem linear de elementos, obedecendo a regra: o último que entrar é o primeiro a sair. É conhecida como listas LIFO, Last In, First Out. Stack é utilizada em reconhecimento de padrões, listas e árvores transversais, avaliação de expressões, soluções de recursividade e muito mais. As duas operações básicas para manipulação de dados em uma stack são push e pop, ou seja, inserção e retirada de elementos do topo da stack, respectivamente. As stacks possuem duas implementações possíveis: array unidimensional sequencialmente alocado ou uma lista linear encadeada. Entretanto, a implementação que será usada é uma interface stack. Vejamos algumas operações: verificar o tamanho, verificar se a stack está vazia, pegar o elemento do topo sem excluí-lo, inserir o novo elemento, push, apagar um elemento do topo, pop. Aqui temos as duas operações básicas possíveis de serem realizadas com as stacks. Operação push. Repare que o elemento é inserido sempre na posição topo mais 1. Operação pop. Repare que o elemento é retirado da posição topo menos 1. Passaremos agora para o NetBeans. Esta é uma interface simples para a implementação de uma stack. Método size retorna o tamanho da stack. Método isEmpty verifica se a stack está vazia. Método top retorna o objeto que está no topo. Método pop retira o elemento do topo. Método push insere um novo elemento na stack. E esta é a classe de exceção caso ocorra um stack exception. A alocação sequencial de uma stack faz uso de arrays. Consequentemente, o tamanho é estático. A stack está vazia se o topo é igual a -1 e cheia se o topo igual a n-1. Tentar apagar um elemento de uma stack vazia causa um underflow, enquanto que inserir um elemento em uma stack cheia causa um overflow. Passaremos agora para o NetBeans. A seguir, faremos a implementação da interface stack em uma classe, só que esta stack em modo sequencial, e utilizaremos uma simples classe para testarmos a execução dessa stack, criando 4 elementos nesta. Executamos esta classe. Cada pop retirou o elemento do topo. E repare que a stack foi incluída do seguinte modo: primeiro elemento 1, em seguida o topo foi assumido pelo elemento 2, em seguida o topo foi assumido pelo elemento 3 e por fim o topo foi assumido pelo elemento 4. Na hora da retirada, primeiro 4, 3, 2 e finalmente o elemento 1. Uma lista acoplada de nodes poderia ser utilizada para implementar uma stack encadeada. Na representação acoplada, um node possui uma estrutura definida,
Como vimos na lição passada, passaremos agora para o NetBeans. Repare agora, nesta implementação de uma stack, o atributo top, que é do tipo Node. Repetiremos o mesmo processo visto anteriormente, criando uma stack com 4 elementos. Em seguida, retiramos estes 4 elementos. Executamos esta classe e obteremos o mesmo resultado visto anteriormente. Dado o conjunto L, W, C, W elevado a R, ou W, que está contido no conjunto A, B positivo, onde WR é o reverso de W. L define uma linguagem que contém um conjunto infinito de strings palíndromos. W não pode ser uma string vazia. A seguir, temos os estados adicionais nos quais a string de entrada pode ser encontrada, para não estar em L. O fim da string foi atingida, mas o C não foi encontrado. O fim da string foi atingido, mas a stack não está vazia. A stack está vazia, mas o fim da string não foi atingido ainda. Observe como este algoritmo trabalha. Inicialmente, entramos com o elemento A, entramos com o elemento B, entramos com o elemento B, entramos com o elemento A, entramos novamente com o elemento B, descartamos o C, abrimos e comparamos B e B, ok. Abrimos e comparamos A e A, ok. Abrimos e comparamos B e B, ok. Abrimos e comparamos B e B, ok. Abrimos e comparamos A e A, ok. Então, são duas strings palíndromos. A expressão está na forma infix se toda subexpressão a ser avaliada está no formato operando, operador, operando. Por outro lado, está na forma postfix quando a subexpressão a ser avaliada está na forma operando, operando, operador. Estamos acostumados a avaliar expressões infix, porém é mais apropriado para os computadores avaliarem expressões na forma postfix. Existem algumas propriedades que precisamos tomar nota neste problema. O grau de um operador é o número de operandos que ele tem. O rank de um operando é 1. O rank de um operando é 1 menos seu grau. O rank de uma sequência arbitrária de operandos e operadores é as somas dos ranks dos operadores e operadores individuais. Se Z é igual a X ou Y é uma string, então X é o topo de Z e X é o próprio topo, se Y não é uma string nula. Uma expressão postfix é bem moldada se o rank de todos os topos são maiores ou iguais a 1 e o rank da expressão é 1. Vejamos a seguinte tabela. Operador ou exclusivo, prioridade 3. Associação à direita. Operadores multiplicação e divisão, prioridade 2. Associação à esquerda. Operadores soma e subtração, prioridade 1. Prioridade, associação à esquerda. Regras para conversão de infix para postfix. A ordem dos operandos nas duas formas são as mesmas, se os parentes estiverem ou não presentes na expressão infix. Se a expressão infix não contém parentes, então a ordem dos operandos na expressão postfix está de acordo com a sua prioridade. Se a expressão infix contém subexpressões em parentes, a regra 2 se aplica do mesmo modo para as subexpressões. Números prioritários. ICP X, número da prioridade quando o simbólico X é um símbolo de entrada, prioridade de entrada. ISP X, número de prioridade quando o simbólico X está na stack, prioridade de entrada na stack. Vejamos o algoritmo. Pega o próximo símbolo X. Se X é operando, então sai X.
Se x é abrir parênteses, então insere x na stack. Se x é fechar parênteses, então retira elementos da stack até que abrir parênteses seja encontrado mais uma vez. Apagar o abrir parênteses. Se topo é igual a zero, o algoritmo termina. Se x é um operador, então, enquanto ICP de x for menor do que ISP da stack do topo, remove os elementos da stack. Caso contrário, se ICP de x maior do que ISP da stack do topo, então insere x na stack. Retornamos ao passo 1. Duas ou mais stacks podem coexistir em uma array S comum, de tamanho n. Nesta abordagem, temos uma melhora na utilização da memória. Se duas stacks compartilham determinado array S, elas crescem e diminuem dentro do array S, sendo que os finais estão frente a frente separados por um intervalo definido. Se três ou mais stacks compartilham um mesmo array, elas precisarão de um indicador do endereço para os vários topos e base destas. Os apontadores de base definem o início das stacks M dentro do array S, com o tamanho igual a n. NetBeans. Múltiplas stack. Neste exemplo, são criadas 5 stacks com 500 posições. Em seguida, é feita uma análise sobre a execução de um método push. O algoritmo de Garwick é uma maneira mais eficaz de se realocar os espaços quando a stack se torna cheia. Ele realoca a memória em 2 passos. Primeiro, um tamanho fixo de espaço é dividido entre todas as stacks. E segundo, o espaço restante é distribuído nas stacks, de acordo com a necessidade. A implementação de Knuth organiza os espaços para que sejam distribuídos igualmente entre as stacks, em 10%. Os 90% restantes serão particionados de acordo com o crescimento recente. O tamanho da stack também é utilizado como medida de necessidade para a distribuição dos 90%. Quanto maior a stack, maior a quantidade de espaço que será alocada. Nesta lição vimos operações, implementações, representação sequencial, representação encadeada, aplicação, problema do reconhecimento de padrões, infix para postfix, tópico avançado, múltiplas stacks. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.